Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos reagir aqui a tudo que envolve o Botafogo, futebol, regatas no mercado da bola, noticiário esportivo, tudo aqui que pintar sobre o Botafogo na internet, rádio, TV, a gente traz para vocês e vamos reagir a muita coisa. Tem o Juninho, aquele zagueiro, sabe, do chutaço de falta, 2006, 7, 8, 9, né? O Juninho, acho que 5 também, jogou em 2005. O Juninho, que fez carreira no Tigres do México, ele foi para o México, ficou de 2010 a 2018 e depois encerrou a carreira, ficou por lá, morando no México. Ele observou muito de perto o André Jardine e passou um feedback pro canal do TF, né? E nós vamos postar aqui, mostrar aqui o vídeo, reagir ao que ele falou do Jardine e o que a gente pode esperar desse cara que pode ser, deve ser o futuro técnico do Fogão. E tem muito mais aqui, tem Band Esporte, Sport TV, tem um monte de conteúdo para você assistir com a gente, tá? E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Área de membros, 4 planos, 3, 5, 15 e valores diversos. Cabe em todos os bolsos, tem para todos os gostos de valores. Você ajuda o canal com valores simbólicos de 3, 5 reais, menos que uma coquinha KS, uma coxinha na rua. Você já ajuda mensalmente aqui a gente a fazer um trabalho de qualidade para vocês todos os dias. Dito isso, sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo. Aqui com as expressões da Central do Mercado, né? Tem monitora, tem o sonda, como busca informações, né? Tem um que é boa, busca informações. Busca informações. Essa é lá no começo. Quando falta dinheiro, agora tem os tenta seduzir. Tenta sensibilizar, né? Tenta sensibilizar. Quando tá faltando dinheiro, precisa comprar ali. E aí, será que não dá para você me dar um descontinho? Mas aí tem o famoso faz proposta. Então estamos nesse ponto entre Botafogo e o Jardine. Até porque já é oficial a saída do Arthur Jorge, né? A novela Arthur Jorge acabou, né? Agora à noite o Botafogo soltou uma nota dizendo que o Arthur Jorge não é mais treinador da equipe. A rescisão do contrato foi assinada hoje à noite. Inclusive o Botafogo na nota diz que em breve vai divulgar qual vai ser a nova comissão técnica do time. E aí a gente já tem uma informação que já saiu agora à noite também no nosso site, o ge.globo, que diz que o Botafogo já fez uma proposta oficialmente para ter o brasileiro André Jardine, que atualmente comanda o América do México, como treinador. Informação da Jéssica Maldonado, nossa colega setorista que sabe tudo do Botafogo, e ela diz o seguinte, que o John Textor já fez uma entrevista, né, que ele está entrevistando técnicos e fez uma entrevista com o Jardine, e que o Jardine queria continuar, porque teve até uma renovação de contrato recente no América, mas que o Jardine gostou do que ouviu do John Textor e que agora há muito otimismo envolvendo essa proposta, essa negociação. Valores não foram revelados, mas fato é que a proposta formal já foi apresentada ao Jardine. O que se sabe é que para ter o Jardine, o Botafogo teria que pagar então uma multa. Também não temos o valor exato dessa multa, mas a gente sabe também que dinheiro não é tanto problema assim para John Textor, né? Então, a princípio, esse é o favorito para substituir o Arthur Jorge. Ontem estávamos falando aqui do ponto de vista do Jardine, né? O que mais ele teria a acrescentar lá no América do México, né? E o fato de que hoje uma grande equipe brasileira como o Botafogo, com seu potencial de envolvimento, é evidentemente mais atraente, né, do que um clube mexicano, por maior que seja lá. Assim, eu sou um entusiasta assim, desse movimento, caso ele aconteça, porque a gente está tão ansioso por ver a afirmação de novos treinadores, e aí você tem alguém nessa etapa de carreira, tendo tido fora do mercado brasileiro, que tem sido tão difícil também para treinadores do Brasil se afirmarem, resultados tão bons e desempenho de time bom. Eu falava ontem aqui sobre as partidas finais do Campeonato Mexicano, que é uma liga dificílima, com muito dinheiro para investimento, com times fortes, com jogadores importantes que estão ali também. Foram jogos de alto nível, inclusive sob o ponto de vista tático. É um treinador que seria um movimento muito interessante da gente ver ele voltando a uma estrutura que, quando o dono está convencido de que aquele é o nome ideal para tocar o projeto, ele tende a ter uma estabilidade um pouco maior, de não precisar defender o cargo a cada semana, que tem sido um fator muito limitador para mim no desenvolvimento de trabalhos dos técnicos brasileiros. Isso é um ponto. Agora, vocês não estranham um pouco? Assim, é evidente que não dá para dizer que o processo é um equívoco completo, porque o Botafogo acertou muito com 2 treinadores nesse período de SAF, né? O Luiz Castro teve resultado numa etapa do processo, o Arthur Jorge teve etapa do processo.
Mas o fato, a entrevista com o John Textor não surpreende vocês? Quando você pensa numa estrutura empresarial de clube, você imagina que alguém da área técnica conduza esse processo. Depende. Agora, pode ser que a informação não esteja chegando por inteiro, que não seja apenas o Textor conduzindo as entrevistas e sim assessorado para o Textor dizer assim, quero conhecer esse profissional que vocês estão indicando, quero conversar com ele. Faz parte, é o dono. Né? Perfeito. Mas Agora, se é para avaliar metodologia de trabalho e modelo de jogo, é bom para o Botafogo, aí é mais estranho, né? Eu tinha muita curiosidade de saber quem está ao lado do Textor, se está alguém, qual o teor dessas conversas, porque do jeito que a informação chega, ela por vezes parece um pouco contraditória com o modelo empresarial, que, aliás, de novo, acertou contratação. Teve seus atropelos ali, do Bruno Lage, depois com o Thiago, mas enfim... Saiu um pouquinho do rumo, mas em 2024 resolveu voltar. Isso, né? Exatamente. E conseguiu. E que parece saber para onde quer caminhar. A detecção de contratações nos jogadores está em alta, né, no Botafogo. Né? Todo mundo acreditando na qualidade do trabalho pelo impacto que tiveram, não só o Arthur Jorge, como os jogadores chegaram na janela de meio de ano, Almada, Luiz Henrique. E na temporada Vitinho, passada, Alex 9 Telles. dos 11 titulares do time base do Botafogo. Pois é, então tem aí um nível de acerto alto. Né? É o que eu acho. Não dá para acertar todas, né, Richard? Algum erro tem, mas o que eu acho bom dessa novela ter terminado é o Botafogo já planejar 2025, né? Porque, na minha opinião, como comentarista esportivo, é o que eu quero ver, é o time de 2025 que eu quero ver. Você vai manter esse nível de competitividade, vai conseguir vencer mais competições como venceu em 2024. O Jardine, para mim, é um treinador que eu ouvi uma entrevista dele, achei um cara com muitas ideias legais sobre futebol, sobre metodologia, sobre reciclagem. Ele fala que o treinador brasileiro, às vezes, ele se esquece de se reciclar. E ele tem procurado muito isso. Isso, para mim, é muito bom, né? Para que seja um modelo, né? Para treinadores brasileiros que acham que aquilo que fez não precisa mais. Ele vai até o fim da carreira. Não. Todo ano você precisa entender o que o futebol está pedindo, as metodologias, o estilo de jogar. E me parece que o André vai trazer muito isso para o Botafogo. Agora, é sentar com o André e saber quem você quer, o que nós temos e o que podemos trazer, para que o Botafogo realmente em 2025 possa ser forte como foi em 2024. Agora, dentro do que o Mansur falou, a impressão que me passa é que como o Textor ele toma a frente de muita coisa no Botafogo, é muito desse sentido dessa conversa complementar, especialmente também... se a gente olhar, como você citou, né, contratações que não deram tão certo recentemente, acho que talvez também é um cuidado a mais que o Textor toma na hora de lidar aqui com uma pessoa que vai comandar o time, que a partir dessa contratação, e aí se destrava também outras contratações, porque claro, por mais que o Botafogo tenha um departamento de scout que já mostrou pra gente que faz boas escolhas, tudo depende também do técnico, do cara que vai ter que montar esse time e fazer isso andar, né? Imaginando uma parte da conversa assim, o Jardim falou, não, o Textor, eu tô animado, né? Treinar jogadores de alto nível, Almada, não, Almada, já foi. Né? Uma Luiz Henrique, né? E aí? O que o Textor respondeu? Pois é, Também não vai ser dessa vez. Aliás, a gente tem que lembrar, né, essa coisa do Textor se colocar à frente das negociações, que ele foi bater na casa do Luiz Henrique, né, na hora de contratar o Luiz Henrique para trazê-lo para o Botafogo. Mas agora o Luiz Henrique já tomou a decisão e não quer ficar no Botafogo, uma decisão do jogador, e ele já tinha previsão em contrato de voltar para o Lyon da França, time que pertence também ao grupo do John Textor, que é dono da SAF do Botafogo. Mas agora a informação que a gente tem é que o John Textor, diante das propostas que tem recebido pelo Luiz Henrique, que já planeja vender o Luiz Henrique para algum clube da Inglaterra. O John Textor não revelou qual clube é esse, mas tudo indica então que o destino do Luiz Henrique deve ser jogar a Premier League. Mas o que a gente sabe também é que o John Textor espera receber pelo Luiz Henrique 60 milhões de euros, aproximadamente 380 milhões de reais na cotação atual. Mas muito do que se discute, amigos, quando a gente vê essa decisão do Luiz Henrique, é se é uma decisão acertada. Muita gente se pergunta, ele não deveria esperar pelo menos mais 6 meses, jogar o Mundial pelo Botafogo, porque é vontade do jogador voltar a jogar lá. E aí ele estava insatisfeito porque o Botafogo teria recebido algumas propostas, nem abriu negociação, e como ele queria de todo jeito voltar para a Europa, ele decidiu com o empresário dele, não, eu volto para o Lyon e depois eu vejo o que eu faço. E muita gente fica nessa dúvida, né, se seria a melhor opção para ele. Eu fiquei pensando aqui no valor, né? É um negócio da China, triplicou o investimento. Vamos lá. O Botafogo compra por, quer dizer, a Eagle Holding compra por 20
e vende por 60. Se tudo der certo, né? Se ele for vendido por esses valores aqui. Dá para pagar o Luiz Henrique, o Almada, né? E trazer mais outro jogador do mesmo valor. Mas está claro para todo mundo se esse dinheiro entra para a holding, se entra para o Lyon, se entra para o Botafogo. E vai socorrer quem estiver precisando, hoje é o Lyon, né? Mas, enfim, isso aí é uma questão... Mas o Botafogo pode levantar o dedo e, de repente, requisitar, falar assim, olha só, mas dá para pelo menos gastar 20 desses 60 para trazer um... Bom, o Botafogo está em que lado dessa mesa, né? É um lado só, na verdade. Acho que a ideia é que, na verdade, assim, por regulamentos, você precisa ter algumas questões contábeis dos clubes em separado, mas, em tese, se você pensa na possibilidade é evidente que não é assim que funciona, tá? Não é assim. São operações que vão acontecendo. Mas imagine que o Luiz Henrique acabasse não sendo vendido e vá para o Lyon. A única maneira do Lyon hoje inscrever um jogador é numa cessão gratuita. Ele está impedido de gastar por enquanto, a não ser que haja um socorro financeiro e se consiga levantar a punição que ele tem do órgão fiscalizador da França. O Lyon, nesse momento, está recebendo do Botafogo o Almada, o Luiz Henrique e 5 milhões de euros. Em troca, está fazendo o caminho contrário o Jefinho. É evidente que o Jefinho não vale Luiz Henrique, Almada mais 5 milhões. É isso. É uma movimentação financeira. E é muito típica do multiclube. Quando isso vai gerar algum tipo de discussão internacionalmente? Não estou dizendo que esse caso específico... É porque alguém tem que provar que isso está errado na essência. Porque, como é novo, ainda não tem o certo e o errado para isso aí. Por exemplo, você pode argumentar que dificilmente o Almada, por exemplo, teria 2 transferências tão rapidamente. Ele poderia eventualmente ter sido, entre aspas, contratado no mundo sem multiclube, contratado pelo Lyon, como era emprestado por 6 meses ao Botafogo e agora fazendo a volta ao Lyon. Agora, em algum momento, quando esse tipo de movimentação dentro desses grupos, um jogador contratado se movendo dentro de uma plataforma dessas com muitos clubes, fazendo alguns movimentos, você pode ter um clube formador que tem direito ao mecanismo de solidariedade, levantando a mão, indo à FIFA e dizer, olha só, não está mais valendo a pena ser o formador. Mas isso é uma discussão conceitual que não é sobre o Botafogo, é sobre esse universo. Né? E a gente vai precisar entender, né, nessa movimentação do Luiz Henrique, se vai haver dinheiro para o clube agora, se é evidente, se houver uma venda para fora do grupo, aí eu acho que a situação é muito clara. No caso Fluminense, por exemplo, que é o clube formador, vai receber. Agora, assim, o valor, eu não tenho a menor condição aqui de prever o futuro ou de dizer que não vai acontecer uma venda de 60 milhões de euros. Agora, se acontecesse, seria muito fora dos padrões do que o mercado europeu tem praticado, por algumas razões. É um jogador que tem 24 anos, ou seja, limite do que... Não é simples ver uma compra desse valor dos clubes que gastam esse valor no mundo. Aos 24 anos, isso tem acontecido nesses termos muito antes, isso é um ponto. Um jogador que teve uma experiência prévia na Europa, que não chegou a chamar a atenção dos outros mercados para que ele fosse tão cobiçado pelas maiores potências da Europa, ele retorna ao futebol. A investigação pode pesar? Brasil, uma investigação que deixa, com o caso do Paquetá aparentemente próximo a se resolver, jogando luz de novo sobre o caso, e uma investigação que a gente ainda não sabe qual não se transformou ainda numa acusação, mas as pessoas, já é sabido que existe uma investigação aberta na Espanha. São vários fatores que sinalizam, em termos de mercado, contra uma negociação desse valor. Agora, pode ser que as atuações dele no Brasil, o fato de ter tido convocação para a seleção brasileira, feito gol, embora não tenha chegado a ser titular da seleção brasileira, pode ser que tenha despertado o interesse de novo do mercado europeu a esse nível. Seria muito notável o valor, porque seria muito... Não estou dizendo que não vai acontecer, estou dizendo que seria muito impressionante pelo que o mercado europeu tem praticado. E eu, particularmente, me sinto muito desconfortável em dizer assim, quanto vale um jogador? Não, ninguém sabe. É o que o mercado entender. A gente tenta interpretar o que o mercado tem oferecido, né? Barreto, eu esportivamente falando, eu vejo, se acontecer do Luiz Henrique ir para o Lyon, eu vejo ele dando 10 passos para trás. Porque hoje o Lyon não é um grande clube no campeonato francês, não é um time que vai dar projeção para ele ter melhorias, para ele se apresentar na seleção brasileira, porque, na minha opinião, ele seria titular da seleção brasileira.
Ele está jogando para ser titular da seleção brasileira. Então essa informação que a Ana trouxe, para mim, me deixa mais tranquilo. Tomara que ele vá para a Premier League. Tomara. Porque aí ele vai ter um rendimento melhor, vai continuar fazendo bons jogos, num nível de competitividade maior. Agora, se o Luiz Henrique sair do Botafogo para ir para o Lyon... Que era a informação inicial, né? Exatamente. Inicialmente o que a gente tinha era isso. Ele optou, fez essa escolha, sem nenhuma outra proposta, de usar essa cláusula do contrato e dizer, eu prefiro voltar para o Lyon agora. Essa era a informação inicial. Aí agora a gente recebeu essa nova informação de que o John Textor já começou a contar isso, né? De que ele tá estudando propostas de clubes da Inglaterra. Que bom que seja verdadeiro, porque se ele for para o Lyon, acho que esportivamente vai ser muito ruim para o Luiz Henrique e para a nossa seleção brasileira. Porque o nível de competitividade do campeonato francês não é igual. Não é tão competitivo. E o Lyon não é um time que vai dar subsídio para ele crescer profissionalmente falando. Então acho que ele está dando passo para trás. Bom, estou vendo aqui que cada clube da nossa lista tem uma negociação em destaque. Então vou passando por elas com a Ana Flávia e depois a gente pinça aqui os temas principais, né? Vamos lá, nessa linha ainda, Ana, né, quanto vale um jogador? Né? Vale quanto os clubes oferecem, né? Por aí. E quanto o detentor dos direitos resolve aceitar. Ou tem necessidade de vender. É isso, resolve aceitar isso. É verdade. Porque tá precisa, certo. ou porque o Flamengo, por exemplo, está dando a entender que... Aí é o nome de André Jardine sendo ventilado no Botafogo, né? Inclusive com reunião, e já o Jardine que saiu do Brasil com o título de campeão olímpico e foi fazer um sucesso danado no México, levou para ser o seu assistente o PV, que vem da base, super campeão com a base do Palmeiras, ganhou as 2 copinhas que o Verdão ganhou, copinha que começa hoje, a gente vai falar daqui a pouco, aliás, disso. E sendo ventilado aí para simplesmente assumir, você vê que subida na carreira de status, né? Como fez bem para o Jardine e para o México. Assumir simplesmente campeão brasileiro e da Libertadores pode ser uma boa. Eu entrevistei o Jardine quando é que foi? Em março do ano passado. E a ideia dele, ele estava às portas de conquistar o primeiro título, certo? Ganhou mais 2 depois, tem 3 títulos. E aí ele disse assim, estou muito feliz aqui, mas a ideia, é claro que a gente perguntou, tem uma ideia de voltar ao Brasil depois? Não, a ideia do México é a Europa. Essa era a ideia dele, a Europa. Mas aí chega o Botafogo, campeão da América e campeão brasileiro. Nessa fase, com estrutura, tudo a favor. O treinador que chegar no Botafogo hoje para começar um trabalho, ele tem tudo a favor. E a cobrança em cima dele, ela pode ser grande, mas não vai ser a obsessão do ano passado, né? Quando tinha que ganhar. O Botafogo já ganhou a Libertadores e voltou a ganhar o Brasileiro. Então, o Jardine vindo, ele vai ter toda a tranquilidade para trabalhar, eu imagino. E com toda a estrutura a seu favor. Então, acho que tu tem que olhar para esse treinador muito jovem. O América do México é o Flamengo, a gente já falou sobre isso, né? É o Flamengo no México. Ganhar título pelo América do México te abre as portas, o mundo se abre para ele em relação ao olho, em relação à observação do trabalho. Então, eu acho que ele vindo para o Botafogo é um bom nome, sim. O Jardine, assim, tu conversa com ele... E acho que ele tem um pensamento bem interessante na comunicação com a imprensa também, viu? Aceita dar entrevista, aceita falar de futebol e fala abertamente das suas ideias, né? Não é que nem a maioria dos treinadores hoje, tudo retraídos, né? Que não gostam muito de conversar, gostam de escolher pergunta. Não é o caso do André Jardine. Então, se ele vier para o Botafogo, vou torcer muito por ele e acho que ele é um bom nome. Quem está indo embora do Fogão é o Luiz Henrique. Né? O Luiz Henrique quer, ele sonha Clube vencer satélite, na Europa. Clube satélite, lembra que nós falamos sobre isso? Mas é. Não é, né? Que é negócio, né? Fazer o quê? Negócio. Para a possível ida dele para o Lyon. Né? E ele foi eleito pelo jornal Eu País o rei da América, melhor jogador da América do Sul, no caso, né? Tendo conquistado o título da Libertadores pelo Botafogo, Luiz Henrique, que agora quer retomar sua carreira na Europa. Pois é, eu acho assim, ele ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro. Aí aparece futebol europeu. Não vai? Eu acho que vai, acho que tem que ir. Eu acho que eu pensaria da mesma maneira que ele. Eu volto para a Europa, já ganhei os 2 títulos mais importantes em 7 meses aqui. Ele chegou no meio do ano, né? Tem 7 meses de Botafogo. Então é o seguinte, foi um jogador importantíssimo, jogou demais, é verdade, demais. Então acho que ele tem que ir, acho que ele está fazendo certo. E se o Botafogo permite isso, né? Aí vai o Luiz Henrique e volta o Jefinho, né? Aí eles vão contratar outros jogadores também. Tem muita gente criticando, sim, mas como é que funciona isso? Faz parte, A SAF permite, a legislação permite, a Receita Federal permite, esse vai e volta, né? Tá tudo auditado. Quem somos nós para dizer que
é clube satélite. Claro que não é. Não, olha, e acho que é um clube que acho que pelos interesses do John Textor está no mesmo patamar dos outros, porque o John Textor está sempre aqui, está investindo uma grana. Olha só, olha o que aconteceu com o Botafogo nos últimos 2 anos, é um salto meteórico. O Botafogo era um mero coadjuvante, vivia entre Série A e Série B nos últimos anos. Olha o que aconteceu, virou uma potência de novo, reviveu os seus melhores momentos da história, está com um time forte, está perdendo o Almada, né, tá perdendo muito provavelmente o Luiz Henrique. Já era anunciado o Almada, tu tem razão, o Almada já era anunciado que ficaria meio ano. Sim, e agora o que o Botafoguense espera? É que venham outros jogadores do mesmo nível. E vai se manter. O Textor prometeu que o time do Botafogo será ainda melhor, né, cada vez mais competitivo. Então é aguardar, a janela está aberta, certamente virão reforços importantes para o Botafogo. Sim. Dinheiro ali não falta. E ambição também, né? Lembrando que o Botafogo vai disputar no meio do ano nada mais, nada menos do que o Super Mundial de Clubes. E o nível depois que foi atingido agora, tem 2 anos e meio de SAF, né? Qual é o nível agora? É lutar para ganhar sempre, né? Depois que tu bate na Libertadores e no Brasileiro, tu vai disputar o Super Mundial. Agora o nível e a cobrança é para ganhar sempre, né? Só para lembrar, o Botafogo tem ainda a Supercopa do Brasil, onde vai enfrentar o Flamengo em fevereiro. E tem a Recopa Sul-Americana, onde vai enfrentar o Racing. Mais 2 taças aí. Mais 2 taças, cara. Olha, eu passei o fim de semana aí com alguns amigos, tal, parentes. O fim de semana que parece fim de semana. Mas em qual nicho? A passagem de ano. Mas em qual havia nicho? Curiosamente, dessa vez havia muitos São Paulinos. Havia, curiosamente. E uma coincidência. Um clima gostoso ali que deu para eu sentir um otimismo do São Paulino com a chegada aí do Oscar. E o Juninho, ex-zagueiro do Botafogo, ídolo da equipe do Tigres do México, eu chamei ele para falar um pouquinho sobre André Jardine, técnico que recebeu uma proposta oficial do Botafogo. E o Juninho viu muito o André Jardine treinando a equipe do América do México, já que o Juninho mora hoje no México, está acompanhando sempre o futebol daquele país, e ele vai falar conosco aqui agora no canal do TF como ele enxerga o trabalho do André Jardine e se ele tem condições de treinar o Botafogo. Fala aí, Juninho, seja bem-vindo aqui ao canal do TF. Fala, rapaziada, aqui é o Juninho, ex-zagueiro do Botafogo. Tô aqui passando para falar um pouquinho do Jardine, o treinador do América, que eu soube que o Botafogo aí tá interessado, né, nesse treinador. Vou falar um pouquinho o que eu acho dele, já que eu tenho acompanhado bastante ele aqui. Eu tô aqui no México já tem bastante tempo, né, desde que eu cheguei aqui como jogador no Tigres em 2010 e terminei minha carreira aqui no final de 2018. Continuei aqui como auxiliar técnico, outros 3 anos no Tigres, né, e continuo vivendo aqui, já tenho minha vida aqui com toda a minha família, né, então pude acompanhar o Jardine desde que ele chegou aqui no São Luís, né, o São Luís que é um time médio aqui do México, né, de um time que tem uma boa estrutura e tudo isso, mas não é um time que briga por campeonatos, né. Ele chegou, acho que ele ficou 1 ano e meio, 2 anos no São Luís. Desde que ele chegou, sempre fez um bom trabalho, sempre classificou o São Luís para as fases finais aqui, né, que o torneio classificam 8 equipes, né, e faz o modo liguilla, que eles chamam aqui, que é aqueles 8 times do mata-mata, né, o famoso mata-mata. Então, sempre classificou o São Luís, chegou até uma semifinal com o São Luís 2 vezes, né, com um time realmente limitado, né, fazendo trabalhos muito bons, e chamou a atenção do pessoal do América, né, faz 1 ano e meio, exatamente 1 ano e meio. Aqui, para vocês terem uma ideia, o futebol, os torneios duram 6 meses, né, cada torneio, então se joga 2 torneios são torneios separados, clausura, apertura e clausura, mas são torneios diferentes, né, são separados, não tem nada a ver um com o outro. Então a apertura é um e clausura é outro. São 2 torneios por ano a cada 6 meses, né. E ele tá 3 torneios no América e os 3 torneios foi campeão. Tricampeão mexicano, o único treinador tricampeão, a única vez que um clube foi tricampeão aqui no México, né, seguido, porque aqui tem que ser, para eles contarem assim, tem que ser seguido, né. Então tá passando por um momento espetacular aqui, falando um pouquinho em questões de resultado, um momento espetacular, né. Os últimos 3 anos que ele está no América, que é um dos grandes clubes aqui do México, ele foi campeão, né?
cumprindo com sobra todas as expectativas, né, e exigências em questões de resultado, né. Falando um pouquinho da parte tática, eu pessoalmente gosto bastante da forma de trabalho dele, sobretudo porque é um treinador que não tem medo, sabe, joga para frente. A gente eu gosto de analisar os treinadores, a leitura de jogo que eles têm durante jogos, né, isso eu gosto muito de ver, que isso conta muito também para um treinador bom, né, que saiba utilizar bem o elenco e o plantel que tem. Então, assim, o que eu vejo nele é isso, acho que ele sabe ler muito bem os jogos e as mudanças que ele faz no time, dificilmente a gente vê uma mudança defensiva, sabe? Então, são sempre mudanças ofensivas, né, no sentido de, mesmo quando ele quer fazer uma mudança defensiva, ele procura atacar o rival, né? Eu sempre entendi também que você pode defender bem atacando, né? Você pode defender bem com a bola nos pés também, né? Então, para mim isso é importante num treinador, né? E ele é assim. Falando um pouquinho dele, porque soube que o pessoal do Botafogo está interessado, né? E uma das coisas que eu gosto do treinador do Botafogo, do atual, que saiu agora, do Arthur Jorge, por exemplo, na final da Libertadores, né? Onde o Botafogo, desde o primeiro minuto, fica com um jogador a menos. A maioria dos treinadores já com a vantagem, se faz 1-0, rapidinho ia colocar o time todo atrás, jogar pelo empate ou que não te façam um gol, né? E ele não, muito pelo contrário, a gente viu durante o jogo, o decorrer do jogo, da final, que ele em nenhum momento mexeu no time para trás, né? Só nos últimos minutos, realmente, aí sim, mas depois, durante o jogo, no transcorrer do jogo, em nenhum momento ele, mesmo com um homem a menos, as mudanças dele foram não questões ofensivas, senão colocando jogadores também que pudessem ofender o rival de alguma forma, né? O Atlético Mineiro de alguma forma, né? Então, em nenhum momento ele abriu mão do ataque, né? Mesmo estando com um jogador a menos, né? Isso para mim é importante num treinador, que tenha que saiba ter essa leitura de jogo, né? Que tem momentos que a gente tem que fazer uma mudança mais tática para defender um pouquinho mais, mas mesmo quando tem a fazer uma mudança para defender, jamais abrir mão da possibilidade de atacar, né? E eu não gosto daquele treinador que põe o time todo atrás e já abre mão completamente do ataque. Isso para mim não tem nem sentido, ainda mais treinador de clube grande, né? No caso do Botafogo, do mesmo América aqui do México. E essa é uma das coisas boas que tem o Jardine, né? Pelo menos do que eu tenho visto dele aqui, sempre busca jogar para frente. Não quer dizer que não defenda bem, mas é isso que eu falei, né? Sempre as mudanças deles são pensando também em ofender o rival, né? Mesmo quando ele precisa de uma mudança mais defensiva, ele busca também nunca abrir mão, né, da parte ofensiva, né? Essa é das coisas que eu gosto nele. Eu acho que apesar de que eu acho que é muito difícil ele sair do América, sinceramente acho muito difícil. Por quê? Porque aqui ele tem uma estabilidade muito grande que no futebol brasileiro não te dá essa estabilidade, ainda mais como um treinador, né? Aqui no América ele tem essa estabilidade, ainda mais agora acabando de ganhar o tricampeonato, eu vejo muito difícil, realmente. Pode ser que se dê. Agora, se eu acho um bom nome para o Botafogo, eu acho um nome interessante, eu acho um bom nome. Lembrando que ele é o treinador que foi campeão olímpico com a seleção brasileira, completamente consolidado aqui no México, né? Outra vez é o único treinador tricampeão, né, no futebol mexicano. Então, assim, eu acho que é um nome interessante, eu acho que seria um bom nome para o Botafogo. Agora, da mesma forma, Thiagão, vejo muito difícil. Ele pode ser, né, já é decisão dele, eu não conheço ele pessoalmente, né, mas conhecendo o futebol mexicano, a estabilidade que o futebol mexicano te dá em todas as questões, principalmente na parte técnica. A gente sabe que o Brasil não é um país estável na parte para um treinador, né, depende muito de resultado, ainda mais em clubes grandes, né, a gente sabe que o treinador perde 4, 5 jogos aí no Brasil, é muito complicado, né? Realmente não tem, são poucos treinadores que têm essa estabilidade. E aqui no México ele tem, ainda mais agora ganhando esse tricampeonato, né? Então vejo muito difícil, mas assim, você pediu minha opinião, né, Thiagão, em relação ao treinador, eu acho que seria um bom nome para o Botafogo. Não seria um mau nome, acho um bom treinador.
ainda que não é muito conhecido aí no Brasil, né? Porque realmente não fez um trabalho importante um time de primeira divisão, né? Mas aqui no México já demonstrou com a seleção pré-olímpica e para mim é um nome interessante. Valeu? Espero ter podido ajudar aí um pouquinho com a minha opinião sobre o Jardine. E, bom, um abraço a todo mundo. Tomara que o Botafogo consiga contratar um treinador que realmente possa manter, né, o clube nesse patamar que se encontra hoje e seguir crescendo. Um abraço para todo mundo aí. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Provavelmente teremos novidades em relação a essa proposta enviada para ele, se ele volta com uma contraproposta, se ele aceita, se ele recusa. Hoje a gente tem já uma ideia do que pode acontecer. Se o André Jardine recusar, aí o Botafogo tem que partir para o seu plano B, plano C, atrás de um novo comandante. E por falar em comandante, ontem o Botafogo se despediu de maneira oficial do técnico Arthur Jorge com a seguinte nota. Botafogo e Arthur Jorge finalizaram em comum acordo a rescisão do contrato de trabalho, incluindo o seu staff técnico. O clube agradece aos profissionais campeões da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024 pelas conquistas alcançadas. A nova comissão técnica será anunciada em breve. É uma nota que você agradece aos serviços prestados dos profissionais que ajudaram muito nas duas conquistas, né, tanto o brasileiro e também a Copa Libertadores da América, e que saíram do Botafogo de uma maneira inesperada. Ninguém imaginava, até mesmo pelo contrato que eles ainda tinham em vigor com o clube, que eles saíssem. E dá para sentir que pela nota não foi bem, digamos que aceita, né, de uma maneira legal, né, porque todos os atletas que saíram do Botafogo saíram com homenagens nas redes sociais do clube. Você teve ali do Pablo tendo uma homenagem nas redes sociais, que praticamente não jogou. E o Arthur Jorge, eu acho que muito por causa da maneira que ele saiu, você teve um desligamento mais frio. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. Você reconheceu os feitos pelo técnico. Ele teve feitos corretos e, através desses feitos, ele teve o reconhecimento ali com o Botafogo. Agora, Arthur Jorge faz parte do passado. A gente não pode viver eternamente de Arthur Jorge. A gente tem que viver de Botafogo. A gente tem que viver de um técnico que pode chegar a qualquer momento para assumir o nosso clube e nos levar a mais conquistas na temporada. Até mesmo estava conversando ontem com meu amigo Medina, do canal do DEP. A gente bateu um papo ali de quase meia hora pelo telefone. E eu falei com ele algo assim, que eu quero viver novamente algo semelhante ao que a gente teve nos anos 90, onde o Botafogo praticamente todo ano ganhava um título. E a gente tem que voltar a isso. Pelo menos um título por temporada. A gente tem que se lembrar do que aconteceu nos anos 90, porque o Botafogo bate campeão em 90, aí não bate em 91 e nem em 92, mas bate em 93, bate em 95, bate em 96, bate em 97, bate em 98. E nos anos que você não conquistou, tipo 92 e 99, você chega em duas finais de Brasileiro e Copa do Brasil. Em 94, quando a gente não conquista, a gente faz uma final de Recopa Sul-Americana contra o São Paulo. Era um Botafogo que em todos os anos brigava por alguma coisa. Você tinha um peso diferente nos campeonatos estaduais, ali nos anos 90, tinha uma importância bem diferente do que você tem hoje. A gente conquista 2 no período 90 e 97. Conquistamos o Rio-São Paulo, que tinha um peso bem significativo para os mais jovens que não se lembram. Era um torneio com muito peso nos anos 90. Você conquista a Taça Cidade Maravilhosa, que à época era tratada como campeonato carioca, já que você tinha todas as equipes da cidade do Rio de Janeiro disputando. E não era um torneio que as pessoas colocavam times alternativos, não. Era um torneio que você teve pontos corridos e o Botafogo foi campeão invicto desse torneio da Taça Cidade Maravilhosa, que foi logo após o título brasileiro de 95. A gente ganha a Comebol, a gente ganha o brasileiro. Então a gente teve um Botafogo que foi vencedor demais nos anos 90. E a gente precisa voltar todos os anos a bater pelo menos um título, 2 títulos por temporada, porque assim você constrói uma marca muito forte. Ano passado foi o recomeço da reconstrução da nossa marca, conquistando Libertadores e Brasileiro. E esse ano a gente tem que se reafirmar, ganhando mais um título, e por isso a gente precisa de um bom técnico, de um bom elenco e da torcida sempre unida. E o Alexander Barbosa do Fogão, nosso zagueiro aí, melhor zagueiro da Libertadores, recebeu sondagem de Sevilha e Betis, 2 times aí da Liga Espanhola. Betis, por sinal, era o ex-clube do Luiz Henrique, né? Esses 2 clubes fizeram sondagem pelo zagueiro. Destaque do Fogão, campeão brasileiro e da Libertadores em 24. A informação é do blog, né, Mercado da Bola do UOL. Nesse sábado, hoje mesmo.
De acordo com a reportagem, tudo não passou de consultas sobre a situação de Barbosa. Zagueiro argentino também tem atraído olhares de outros clubes do exterior. E propostas podem chegar em breve. Cara, é normal. O Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores, né? Um time que se destacou no continente, foi ao Mundial, então é um time que atraiu olhares. Então, Barbosa, o Bastos é mais velho, já foi para a Europa e já voltou. Tem 30 e poucos anos, não é um cara que vai ser sondado por lá. Mas jogadores na casa dos 20 e poucos anos, Barbosa, o Alex Telles não, mas o John, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Almada já foi embora, o próprio Luiz Henrique, o Igor Jesus, são jogadores que vão receber sondagens, é natural. O negócio é que não vai sair qualquer um, não vai sair todo mundo, e quem sair, vai sair, por muita grana. E aí é aquilo, sai por muita grana, logicamente jogadores chegaram muito baratos, Barbosa veio de graça, Gregory custou, eu não lembro ao certo quem, mas eu lembro que esses 3 jogadores, John, Gregory e Savarino, esses 3, não lembro a ordem, mas um custou 7, outro custou 10, outro custou 13 milhões. Não sei se foi Savarino custou 13, Gregory 7, John 10, não sei a ordem, mas esses 3 juntos custaram aí 30 milhões de reais. Em média, cada um custou 10. 13 mais 7, 20, mais 10, 30 milhões de reais. Os 3 jogadores. Esses 3. Só pelo Savarino estavam surgindo propostas de sondagens na casa de 90 e poucos milhões de reais. Mais de 3 vezes o que os 3 custaram juntos. O Gregory, o John Textor falou que só sai por 100 milhões. O John, nem sei quanto que sairia, mas deve ser próximo disso também. O goleiro é um pouco mais barato. Mas para você ver, ou seja, cada um sairia por mais ou menos 10 vezes quase o que custou. 8 vezes o que custou pra gente trazer ele pra cá. Ou seja, tu compra um cara por X, vende por 8, 9, 10X. Na hora de repor, a facilidade vai ser gigantesca. Porque agora o Botafogo, além de ser campeão da porra toda, e os jogadores querem vir pra cá, o Jair já aceitou, o Bitelo já aceitou. O negócio é você convencer o time dele a vender. Mas os jogadores querem vir pra cá. Então você vai conseguir convencer com facilidade jogadores a virem pra cá e tá com dinheiro em caixa. Então para repor vai ser muito mais fácil do que foi nos últimos anos. Então eu estou zero preocupado. Como o Textor falou, a intenção é vender muito e comprar mais ainda. Não vai vender o time inteiro, gente. Vender muito, eu acho que seria até uns 5 titulares, no máximo. No máximo. E comprar mais ainda. Acho que nem vai sair 5 titulares, tá? Eu acho que não vão pagar 100 milhões no Gregory, por exemplo. Mas um Luiz Henrique, um Almada, um Igor Jesus, né? Talvez um John. Não me espantaria se saíssem. Não acho que saem todos, mas não me espantaria. Eu acho que são os maiores alvos hoje do Botafogo do mercado exterior. São os mais jovens e de posições aí que interessam bastante ao mercado. O Vitinho não rendeu tanto. Tivesse destruído de jogar bola o Vitinho, eu acho que seria um dos visados também. Mas ainda está se adaptando ao Botafogo, readaptando ao futebol brasileiro. Mas goleiro, ponta, meia, centroavante são posições que atraem muito olhares dela de fora, assim como lateral. Mas aqui temos o Alex Telles, que não é mais jovem. O Vitinho, o Matheus Ponte e o Cuiabano são jovens. Esses caras têm mercado lá fora. Mas eu acho que no momento, nenhum dos 3 terá uma grande proposta para sair. Eu acho que no decorrer desse ano, um ou outro valorizando mais, jogando bem, se destacando muito. Fatalmente, lateral é uma posição escassa no mercado. Devem ser sondados no futuro. E de resto, eu acho que é isso. Não se preocupem. Quem sair será reposto à altura ou melhor. E não achem que, tá demorando. Calma. Toda janela o Textor contrata e enche o time de reforços do meio para frente dela. A janela europeia abriu agora em janeiro. Ela não abre em dezembro, ela abre em janeiro. Por isso surgiram propostas por sondagem por Barbosa, por Gregory, Marlon Freitas e Luiz Henrique e um monte de gente. Igor Jesus, do nada. Virou o ano, surgiu uma proposta. Porque abriu a janela europeia.
Então, acalmem-se. Surgirão outras, tá? Surgirão outras. Se for desesperar, desespere agora logo, vai surgir bastante. Vai ter bastante proposta ainda para surgir. E o Textor, que sempre ataca o mercado europeu, os jogadores estão em baixa na Europa, ou mais veteranos, como foi a época do Marçal, o Alex Telles, estava na Arábia, mas é um cara de Europa, e etc. Ele traz. E também os jovens que estão sem espaço lá, como o Bitelo, foi o Luiz Henrique, etc. O mercado europeu abriu, agora é a hora que o Textor vai começar a atacar o mercado. O mercado brasileiro, ele já foi em cima do zagueiro do Ceará, do Jair dos Santos e tal, deu umas sondadas. Agora o mercado europeu abriu, vai começar os trabalhos com jogadores da Europa. E daqui a pouco chega a gente. Acalma o coração, sem desespero. Eu sempre relembro, ao fim da janela da primeira janela de 22, a primeira janela da SAF, chegou o Tietchan no último dia. A segunda janela, no último dia, chegou o Júnior Santos e o Tiquinho. Esse ano, o ano passado, no caso, 24, na primeira janela, no último dia, chegou o Luiz Henrique. Na segunda janela, estava desesperado, não vem zagueiro, meu Deus, agora ferrou. Chegou, no caso, o Vitinho, que também não vinha lateral nenhum. Na última semana, nos últimos dias, chegou o Vitinho. No último dia, últimos dias, no plural, chegou o Vitinho. No último dia, chegou o Adrielson e o Alex Telles. De susto. Pum. Então é assim que o Textor trabalha. Então vamos com calma, não se desesperem. O pai tá trabalhando com certeza e vem reforço por aí. E quem sair será reposto à altura, tanto em qualidade quanto em maior quantidade também. Isso eu tenho certeza. E o Botafogo encerrou as negociações com o Red Bull Bragantino pelo jogador Lucas Cândido, já que o Danilo Barbosa, que seria envolvido na negociação, não quer sair nem para o Santos, nem para o Bragantino. Ele quer ficar no Botafogo. E acho que faz ele muito bem. Agora, as negociações têm que andar independente de jogador A ou B querer sair. Você não pode depender de jogador para envolver em negociação, em troca, para trazer reforços, porque o jogador não vai sair se ele não quiser. Se tiver contrato, ele só sai se ele quiser. O caso do Rony no Palmeiras, só para dar esse exemplo antes de puxar a notícia, o Rony, o Palmeiras quis fazer do Rony. Não consegue porque ninguém consegue pagar o salário absurdo que o Palmeiras paga pro Rony hoje. E o Rony só quer sair para onde paguem o mesmo salário que ele recebe no Palmeiras. Ele não quer sair para ganhar menos. Para ganhar menos, ele fica no Palmeiras ganhando igual, sendo reserva. Imagina, tu ganhar milhões para ser reserva, quase não jogar. O cara tá acomodado, ele fica ganhando 2 milhões, ganha 1,5 milhão para ser reserva, quase não jogar. Então, tá bom. Menos desgaste, menos cansativo. Ganho mesmo e trabalho menos. Show de bola. Tem os caras que são acomodados. E o Rony, não sei se é o caso, mas não quer sair do Palmeiras, a não ser que paguem o mesmo que ele paga. E ninguém vai pagar. Ninguém. A não ser uma doideira do Cruzeiro, sei lá, da vida, que queira fazer isso. Ninguém vai pagar esse valor que o Rony quer. Então o Palmeiras vai ter que entubar o Rony até o final do contrato. Coisa que o Botafogo, se o Barbosa quiser ficar até o final do contrato como reserva, ele pode ficar. Ele só sai, até emprestado para um Molenbeek, para onde for, só sai se quiser. Então, ele vai aí ficar no Botafogo. Eu gosto do Danilo Barbosa, é muito útil, né? E que bom. Agora, se o Botafogo quiser o Lucas Cândido ainda, que vá lá e ofereça um valor em dinheiro. Aí, com a decisão do volante Danilo Barbosa, que em permanecer no Botafogo até o fim do contrato, que é em dezembro de 25, o clube dá como encerrada a negociação por Lucas Cândido, do Red Bull Bragantino, informa a Itatiaia ontem, sexta-feira. O Glorioso tinha intenção de trazer o lateral esquerdo do Red Bull Bragantino por empréstimo com obrigação de compra atrelada a metas que ele batesse. E então troca cederia Danilo Barbosa de forma gratuita, em definitivo, ao Red Bull. Danilo também estava envolvido na negociação do Botafogo com o zagueiro Jair dos Santos, porém, com o impasse, o Glorioso deve oferecer outro jogador ao Santos, ou então fazer proposta melhor financeiramente. Eu, sinceramente, botaria mais dinheiro no Jair lá e não ofereceria nem Danilo Barbosa, nem Tiquinho. Quer levar o Halter? Show de bola. Quer levar o PK? Show de bola. Carlos Alberto? Show de bola. Bota aí os 3 no bolo, leva os 3. Agora, Tiquinho e Danilo Barbosa, nenhum dos dois eu envolveria. Até porque se por acaso o Igor Jesus for vendido aí por X milhões de reais,
que surja aí o West Ham da Inglaterra oferecendo um valor gigantesco por ele e ele saia, a gente sem Tiquinho no banco para ser o titular imediato, vai ficar como? Ah, vão chegar centroavante? Vão chegar. Mas é aquilo, o Tiquinho e o Igor Jesus já deram certo. A gente já sabe qual é a qualidade dos dois. Um futuro centroavante, ou até dois, pode ser que um dos dois dê errado. Não encaixe. Então, o scout acerta muito. Pra mim, é papo de 9-1. É 9 acertos para 1 erro. Mas também erra. Vale lembrar que, tudo bem, o Halter também foi um pedido do Thiago Nunes. Mas o scout aprovou. Então, foi um erro do scout. Gabriel Pires, o scout trouxe. Não avaliaram bem a questão física do Gabriel Pires, que atrapalhou muito ele, mas o scout trouxe, né? Entre outros exemplos aí, que chegaram e não renderam o que poderiam render, o que se esperava que rendesse. Então o scout acerta muito. É papo de 9 acertos para 1 erro, mas sempre tem aquele um errinho ali. Vai que você erra no centroavante. Aí você perde Igor Jesus, perde Tiquinho e você errou no centroavante. Você pode colocar uma temporada em risco. Porque o centroavante, ele tem que guardar a bola no fundo da rede. Tu pode ter um time maravilhoso. Vê aí o Flamengo quando perdeu o Pedro. Ficou batendo cabeça. Era Bruno Henrique centroavante, era Gabigol que não fazia gol, era o tal do Carlinhos que não fazia gol. E sofreram, botaram em risco a temporada. Entendeu? Por sorte, encaixaram o Gabigol no finalzinho com o Felipe Luiz. Ele meteu os seus golzinhos lá e foi campeão. Salvou com a Copa do Brasil, mas por muito pouco não salva. Então, você errar um centroavante, como eles erraram com o Carlinhos, você pode botar em risco a temporada se o seu titular sair machucado, vendido, etc. Então, eu não venderia, eu não trocaria o Tiquinho nesse balaio de gato que fizeram aí pra buscar o Jair, não. Dá um dinheiro lá pelo Jair, mas não bota o Tiquinho na história não, nem Danilo Barbosa. Danilo é um coringa maravilhoso no elenco. Faz volante, ainda faz zagueiro. A gente volta e meia aí perde zagueiro, né? Zagueiro é uma posição que volta e meia é desfalque, porque tem suspensão, tem expulsão, né? Então tem que ter um cara ali coringa no seu time pra fazer a função de zagueiro se precisar. O Danilo volta e meia salvou a gente nessa história. Então não perderia um cara versátil como o Danilo. Não perderia. E o Iker Muniain, que o Botafogo deseja contratar, né? Ele disse que está 99% decidido a ficar no São Lourenço e ainda não respondeu o Botafogo. Isso foi informação do jornalista argentino. Aqui na matéria, o Iker Muniain ainda não respondeu à proposta do Botafogo e está 99% decidido a ficar no São Lourenço, informou o jornalista argentino César Luiz Merlo no ex-Twitter nessa quinta-feira. Só que as informações sobre o Iker Muniain, né, estão meio desencontradas. O jornalista argentino Germán Garcia Grova, do TYC Sport, tinha falado nos últimos dias, né, que o Botafogo levará a proposta pelo jogador com um significativo aumento salarial. Né? Uns dizem que é quase o dobro do que ele tinha oferecido na primeira oferta, que já era papo de mais que o dobro do que ele ganhava que ele ganha no São Lourenço. Por outro lado, o jornalista Thiago Franklin, TF, do canal TF, né, informou que o Glorioso ainda não havia respondido à contraproposta feita pelos representantes de Muniain, sem avanço nas negociações nos últimos dias. Ou seja, esse é o reflexo do mercado de transferências ultimamente. Empresário fala uma coisa, clube fala outra, insider de um clube fala outro, o jornalista do país fala uma coisa, o do outro país fala outra, entendeu? É complicado. A gente tem que noticiar, sondar, ver que tem mais relevância, mais credibilidade e filtrar o que a gente recebe. O Muniain, ele é um baita meia. Eu quero muito que ele venha. Sinceramente, quero muito que ele venha. Botafogo, perto do que o mercado argentino pode pagar de valores, Botafogo, um jogador mediano do elenco ganha mais que isso, do que eles podem pagar lá. Então, eu acho que é um jogador que vale a investida. É um cara vencedor. Ganhar um título. Ele ganhou, se não me engano, foi a Copa do Rei pelo Bilbao, numa geração espanhola com Barcelona de Messi, Suárez, Neymar e
Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Di Maria, Modric, é um feito e tanto, né? E se não me engano, o Bilbao chegou a algumas finais, ou mais de uma final, uma ou duas finais de UEFA Europa League também. Eu lembro que Sevilha, Atlético de Madrid, Bilbao, esses times foram chegando rotineiramente às finais de UEFA Europa League. Então é um cara habituado a decisões, a grandes confrontos, sabe o peso que camisas têm. Então é interessante trazer ele, sim. É um bom jogador. Não sei o que está fazendo na Argentina. Acho que está sendo desperdiçada a bola que ele tem lá. Acho que se a gente investir um pouquinho mais firme, a gente traz o cara. Mas é aquilo. Às vezes o cara quer ficar lá. E aí, gostou tanto de jogar por lá que não vai querer sair por dinheiro. Tem isso também. Tem esses casos. Mas eu investiria um pouquinho mais no jogador. E uma perda significativa o Botafogo teve aí, fora das 4 linhas, tá? O diretor do setor de psicologia, Paulo Ribeiro, deixa o Botafogo. Aspas. Decisão difícil, porém necessária. O cara que fez esse mental blindado do atual time do Botafogo. Um ótimo profissional que calou a boca de quem falava que a gente não tinha mental, né? O diretor do departamento de psicologia do Botafogo, Paulo Ribeiro, anunciou nesta quinta-feira a sua saída do clube por decisão própria. Ele estava trabalhando no Glorioso desde dezembro de 2018. Hoje me despeço por vontade própria do Botafogo de Futebol Regatas. Foi uma decisão difícil, porém necessária. Aprendi a amar essa instituição gigante que vivi e participei intensamente e calorosamente de todos os seus dias até a sua glória eterna, escreveu Paulo Ribeiro. Saio com a certeza de que dei o melhor de mim e que deixo alguns amigos para a vida toda. Agradeço publicamente a Anderson Barros e Zé Ricardo pelo convite em dezembro de 2018. Zé Ricardo era o técnico da época. Desejo muito sucesso ainda na temporada de 2025. Obrigado por tudo, Botafogo, concluiu o seu post no Instagram. Parabéns aí o seu doutor Paulo Ribeiro, um ótimo profissional, tem o nosso respeito, é sim um campeão da Libertadores, o cara foi fundamental com o seu trabalho e os jogadores falam isso, né? Ele fez esse mental blindado do Botafogo calar a boca do mundo que jogava contra o Fogão e debochava, dizer que a gente não tinha mental, não tinha psicológico, ia regar, e tá aí. Parabéns, seja feliz aonde quer que vá, dizem que ele vai pro Flamengo, não sei pra onde ele vai, isso aí é muito rumor também, mas que seja, vá pra onde você for, parabéns, doutor Paulo, e muito sucesso pra você, obrigado por tudo, tamo junto e volte sempre. A casa, pelo menos se fosse eu, um CEO do Botafogo, estará sempre de portas abertas pra você, seremos muito gratos pelos seus serviços. Parabéns e tamo junto sempre. Fique com Deus, sucesso. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Antes de sair do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, área de membros, 4 planos de 3, de 5 reais. Vários valores, cabe no seu bolso. Pô, 3 reais é baratinho, vai. E você ajuda bastante o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês diariamente, com muita notícia do Fogão. Dito isso, obrigado pela audiência até aqui comigo, fico por aqui e até o próximo vídeo.